Vai gravando. Fala, pessoal. Fazendo essa gravação mais para quem for ver pelo YouTube mesmo, certo? Essa é a aula de matemática financeira, juros simples, porcentagem. Ela vai estar disponibilizada no YouTube para vocês num formato de playlist, como as últimas. Vocês estão vendo o primeiro vídeo agora. Vão pegando a sequência para os próximos vídeos, tá certo? Vou sair daqui agora, o Felipe vai seguir com a aula. Beleza? Isso aí, valeu, galera. Boa aula a todos. Bem, pessoal, vamos lá dar início à aula de matemática financeira. Bem, a gente vai bem no esquema mesmo da mentoria mesmo, que é ver o assunto a partir das questões e dar outras saídas também para algumas dessas questões, porque temos questões aqui que são meio que modelos para muitos outros tipos de questão bem Enem mesmo, sabe? Então, vamos lá, certo? Vamos começar com essa questão 1 mesmo, que é a respeito de teor alcoólico, tá certo? Eu vou, antes de eu ler, eu vou falar um pouco a respeito de aumentos percentuais e diminuições percentuais, tá certo? Bem, o que acontece? Eu vou só dar um zoom aqui para a gente ganhar um espaço grande aqui na nossa folha. E bem, o que acontece? Sempre quando a gente fala de aumento percentual, a gente tem que lembrar de uma coisinha chamada... fator de multiplicação. Por quê, Felipe? Bem, vamos lá. Digamos que a gente tenha R$100. Digamos que a gente tenha R$100, ok? Bem, se temos R$100 e vamos aumentar esses R$100, por exemplo, em 30%, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer 30% de R$100. E aí isso vai nos corresponder a R$30. Só que esses R$30 é o valor apenas do nosso aumento, correto? Então isso seria exatamente 100 mais 30, que seria R$130. Um aumento, se a gente tem R$100 e vamos para um aumento de 30%, a gente fica com 130 no final das contas, certo? Tá, Felipe, mas no que isso me ajuda? Bem, o que acontece? Sempre quando a gente estiver falando de aumento percentual, a gente vai ter que remeter a esse fator de multiplicação. Por quê? Bem, o que é que esses 30% vão me representar agora? Bem, de 100 para 130 vai ser a mesma coisa do que a gente pegar 100 e multiplicá-lo por 1,3, correto? Bem, tá, Felipe, mas como é que eu podia conseguir esse 1,3 mais fácil, sem ter que passar por todo esse processo? Bem, para a gente conseguir esse 1,3 mais fácil, o que a gente vai ter que lembrar? A gente vai ter um valor inicial, que nesse caso seria 100, e para a gente chegar ao 130, a gente teria que pegar o quê? A gente teria que multiplicar ele por 1 mais o nosso valor de aumento, que no caso foi 30%. E 1 mais 30%, 30 sobre 100, equivale a 0,3. 1 mais 0,3 dá 1,3. E aí a gente teria o 100 vezes 1,3. Certo? Bem, esta aqui é a nossa primeira partezinha de aumento percentual. Agora a gente vai para diminuição de percentual, por exemplo. Bem, digamos que a gente tinha R$100. Digamos que a gente tinha R$100 e a gente precise diminuir isso de 25%, tá certo? Bem, para a gente diminuir isso de 25%, a gente vai usar o mesmo processo que a gente usou nesse lugarzinho aqui. A diferença é que esse sinal aqui, que antes era de mais, agora ele vai se tornar um sinal de menos, tá certo? Então, a gente vai continuar trabalhando com o fator multiplicativo. Você diminuir de 75% é a mesma coisa do que você multiplicar por 1 menos 20%, é a mesma coisa do que você multiplicar por 1 menos 25 sobre 100. Isso vai nos dar 100 vezes sobre 100 do que
1,5 a 0,35. Isso, no caso, nos daria 75, certo? Bem, tá, Felipe. Resumindo. Bom, para um aumento percentual, você sempre vai pegar o percentual, no caso, se for de 30%, a gente vai ter 0,3 e vai somar a 1. Ou seja, se for de 0,25 aumento, se for de 25%, você vai somar a 1 o 0,25. Ou seja, multiplicar por 1,25. Então, vamos anotar aqui. Aumentos percentuais. Aumentos percentuais. De 30% seria fator multiplicativo de 1,3. Aumento de 50%, fator multiplicativo de 1,5. Aumento de 12%, fator multiplicativo de 1,12. E por último, aumento de 5% seria fator multiplicativo de 1,05. Assim como diminuições percentuais a gente, por exemplo, de 30%, a gente teria 1 menos 0,3, ou seja, 0,7 é o nosso fator multiplicativo. Diminuição de 50%, a gente teria 1 menos 0,5, que seria 0,5, fator multiplicativo. Diminuição de 45% seria 1 menos 0,45, ou seja, 0,55. E por último, mas não menos importante, diminuição percentual de 5% seria 1 menos 0,05, ou seja, fator multiplicativo de 0,95. Tá, agora que a gente já explicou um pouquinho sobre aumento e diminuição percentual, a gente vai resolver a questão, tá certo? Bem, aqui a gente vai ter uma questão de teor alcoólico, certo? Bem, vamos lá. O coquetel preferido de João tem 15% de álcool, ou seja, 15% de álcool é o nosso teor alcoólico. E é uma mistura de tequila e cerveja. No bar, pediu que lhe preparasse esse coquetel. A tequila e a cerveja tinham, respectivamente, 40% a tequila e 5% a cerveja de álcool. Calcule a razão entre os volumes de tequila e cerveja usado nessa mistura. Bem, aqui então ele quer a razão entre os volumes de tequila e cerveja usados na mistura. Ou seja, que ele está o volume de tequila sobre o volume de cerveja. E é essa a nossa incógnita, tá certo? Antes de fazer essa questão, depois de a gente já ter lido, eu vou explicar um pouquinho sobre teor alcoólico, certo? Bem, o que a gente tem, o que a gente sabe sobre teor alcoólico? Vamos lá para mais uma. Bom, teor alcoólico, como é que a gente calcula? Teor alcoólico vai ser igual ao volume de uma das partes da mistura. Por exemplo, digamos que a gente tenha uma mistura de gasolina e álcool. Então, se a gente... Gasolina e álcool não. Uma mistura de tequila e cerveja. Como essa daí da questão? Para a gente calcular o teor alcoólico dessa mistura, a gente vai ter que o teor alcoólico vai ser igual ao volume de uma das partes, que nesse caso é o volume da tequila, vezes a sua porcentagem de álcool, no caso, o volume da tequila vezes a porcentagem de álcool da tequila, mais o volume da cerveja, que é uma das partes da mistura, vezes porcentagem da cerveja. E tudo isso terá que ser dividido pelo volume da tequila mais o volume da cerveja. Tá, Felipe? Por que é assim? Você só está me falando que é desse jeito. Bem, o que seria o significado de teor alcoólico? Bem, teor alcoólico seria quanto de álcool você tem sobre uma quantidade de mistura, no caso.
essa parte aqui de baixo que a gente tem VT mais VC seria exatamente a quantidade total da mistura que a gente tem. O volume total, tá certo? E aqui nesse caso, se você fizer essa operação, você vai ter que, numa tequila, por exemplo, você tem 40 de álcool. Então, se você tem, digamos, 100 ml de tequila, a gente teria 100 ml vezes 40%, que a gente teria que seriam 40 ml de tequila. E digamos que a gente tenha 100 ml de cerveja também, e aqui a gente tenha 0,05% de álcool. 5% de álcool, desculpa. Então a gente teria 5 ml, 0,05 vezes 100, teria 5 ml, 5 mais os 40 daqui, seriam 45 ml só de álcool. Só que 45 ml estaria sobre quantos ml de mistura total? Seria o 100 mais 100, ou seja, 45 sobre 200. E aí o teor disso aí seria 22,5% de álcool, certo? Bem, agora que eu já expliquei mais ou menos como é que se calcula o teor, tem alguém que tem dúvida? Tem alguém que ficou com alguma dúvida nessa parte do teor alcoólico? Gente, rapidinho. Camille falou que o áudio tá travando. Léo e Temes, vocês confirmam aí se aconteceu com vocês também? Realmente, às vezes, trava, Camille, pela questão de quem está gravando a aula, mas tem vezes que é pela nossa. Tipo, no meu computador aqui trava muito também, mas quando eu abro pelo celular com a 4G, quase não trava, fica bem limpinho. Esse Temes e tá travando também, então pode ser isso mesmo, Felipe. A gente vai tentar... Travando também? Eles avisam se está assim, atrapalhando muito, muito, certo? Porque se for o caso, Bem, trava mesmo, beleza? teve alguma parte Ok. que ficou tipo muito ruim, incompreensível do que eu falei até agora? Tá tudo certo com todo mundo? Bom, então no caso teu alcoólico tá tudo certinho, né? Falta só a confirmação de Yasmin, mas eu acredito que esteja de boa. Bem, pessoal, então vamos para a questão aqui. Certinho? Bem, por teor alcoólico é só isso. Tá, vamos lá. A gente já leu a questão, então vamos só passar para cá. A nossa formulazinha vai ser aquela lá, que vai ser teor alcoólico é igual ao volume de tequila vezes a porcentagem relativa de álcool na tequila, mais o volume da cerveja vezes a porcentagem relativa de álcool na cerveja sobre o volume de tequila mais o volume de cerveja. Certo? Bem. Bom, o que mais a gente vai ter? A gente vai ter que o teor alcoólico, ele nos diz que é 15%. Só que 15%, escrevendo em decimal, vamos ter que vai ser 0,15. Então, bora lá. O volume de tequila, a gente não sabe, ele não diz, então a gente vai colocar como fator de VT mesmo. A porcentagem de tequila, ele nos diz que porcentagem de álcool na tequila é 40%. E uma porcentagem de 40% é a mesma coisa do que 0,4 em decimal. Então a gente vai ter 0,4. Volume de cerveja a gente não tem, então vai ser VC. E a porcentagem relativa à cerveja vai ser de 5%, que é 0,05. Dividido pelo volume de tequila, que a gente não sabe quanto é, mais o volume de cerveja. Bem, o que a gente pode perceber aqui? O VT mais o VC dá para a gente passar multiplicando por 0,15. E é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai ter 0,15 vezes VT mais VC
0,4 vezes VT e 0,05 vezes VC vai ser exatamente 0,4 VT mais 0,05 VC. Bem, eu vou continuar essa questãozinha aqui e a gente vai ter 0,15 vezes VT dá 0,15 VT. 0,15 VT. 0,15 vezes VC vai ser 0,15. E vai ser isso daqui que eu vou só repetir. Certo? Que vai ser 0,05 VC. Bem, eu vou deixar VT de um lado e VC do outro. Vou isolar cada coisinha. Bem, 0,15 VT, ele passa para lá negativo. Então fica 0,4 menos 0,15. Isso dá 0,25 VT. Então a gente vai ter 0,25 VT vai ser igual a 0,05 VC passa para cá negativo. Então a gente vai ter 0,15 menos 0,5, que dá 0,1. 0,1 VC. Certo? Bem, percebam que o que a gente tinha notado que ele pedia na questão era VT sobre VC. E assim como quando a gente tem alguma coisa dessa forma aqui, ó, VT sobre VC é igual a 2 sobre 10, e a gente faz a multiplicação cruzada, na hora que a gente tem alguma coisa dessa forma, a gente pode descruzar, tá certo? E é isso que a gente vai fazer agora. Por exemplo, o VC, para mim é interessante que ele apareça embaixo do VT. E esse número é interessante que ele apareça embaixo do 0,1. E é isso que eu vou fazer, tá certo? Bem, o VT eu vou mantê-lo aqui. O VC ele vai passar lá para baixo sobre VC vai ser igual a 0,1 sobre 0,25. Certo? Bem, essa parte aqui a gente já conseguiu o que a gente queria. Então vamos resolver o outro lado, tá certo? Bem, VT sobre VC já é exatamente o que a gente queria, como diz a questão aqui. Vai ser igual a... Bem, vamos resolver isso aqui de uma forma mais rápida, tá certo? Primeiro a gente vai tirar esses dígitos aqui, essas partes decimais, tá certo? Para a gente tirar essas partes decimais, a gente pode multiplicar em cima por 100 e embaixo por 100. E a gente vai ter 100 sobre 250. Então isso daqui seria igual a 100 sobre 250. Certo? Bem, dito isso, o que é que a gente tem? O que a gente tem? Da mesma forma que a gente pode multiplicar isso por 100 em cima e embaixo, por 100 em cima e embaixo não, desculpa, multiplicando isso por 1000 em cima e embaixo dá 100 sobre 250. Multiplicando por 100 em cima e embaixo dá 10 sobre 25. Bem, da mesma forma que a gente tem 10 sobre 25, o que acontece? 10 e 25 são múltiplos de 5. E aí dá para a gente dividir por 5. Em cima e embaixo. E dividindo por 5 em cima e embaixo, a gente vai ter 2 sobre 5. Certo? Então, VT sobre VC vai ser 2 sobre 5. Certo? Que é exatamente a nossa resposta, letra A. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Por favor, me mandem. Eu vou tirar do Zoom um pouquinho. Vou precisar do feedback, ou no chat ou no microfone de vocês. Ficou alguma dúvida? Isso mesmo, preciso que vocês falem não. Yasmin, ok. Sofia, ok. Só falta me confirmar Léo e Camila.
Camille. Tudo ok, pessoal? Léo, ok? Camille, ok. Vamos lá para a próxima questão. Por favor, não segurem dúvidas. Bem, vamos lá. Um restaurante de comida aquilo, não sei o que, tal. Tá. Bem, o que acontece? Antes da gente fazer essa questão... Não, primeiro eu vou fazer a questão e depois eu vou dar esse adendo, certo? Bem, vamos lá. Vamos ler. Um restaurante de comida quilo normalmente cobra R$ 25 pelo quilo de comida. R$ 25 pelo quilo de comida. Está fazendo uma promoção. Quem consome X gramas de comida ganha um desconto de X sobre 10%. Esta promoção é válida para pesos iguais ou inferiores a 600 gramas. Acima deste peso é descontado, o desconto é de 60% apenas. 5 pessoas, Ana, Bruno, Carla, Diogo, Edson, comeram respectivamente 300, 350, 450, 650 e 750 gramas. Neste restaurante, dentro dessas pessoas, aquela que poderia ter comido mais, pagando o mesmo preço, é... Bem, o que acontece? Vamos lá. Para fazer essa questão da forma de porcentagem, eu vou fazer agora, mas existe um meio mais fácil de fazer, mais rápido, que eu vou ensinar depois. Mas primeiro a gente tem que treinar o dessa aula, tá certo? Bem, vamos lá. A forma mecânica mesmo de se fazer seria com porcentagem. Como assim, Felipe? Bem, vamos lá. No caso de Ana, a gente tem que ela comeu 300 gramas. Se ela comeu 300 gramas, e ela vai ter um desconto de X sobre 10%, então seria 300 vezes... Bem, o desconto dela é de X sobre 10%. Para a gente ter descontos, a gente vai multiplicar fator multiplicativo 1, o desconto dela, né? E o desconto dela é X sobre 10%. E X sobre 10 vai ser 300 sobre 10%, certo? Aí, nesse caso, a gente vai ter que Ana, o resultado de Ana vai ser 300 vezes igual a 0,7. Certo? Então, vamos lá. Isso aqui vai ser a mesma coisa do que vezes 0,7. Certinho? Bem, 300 vezes 0,7 é a mesma coisa do que 300 vezes 0,7 é a mesma coisa do que Falhou bastante agora. Se puder retomar só um aqui pouquinho. vão ter 30 Felipe, tá ouvindo? dados 10. Oi, Felipe, tô tá ouvindo. ouvindo? Se tu Tô puder sim. retomar um pouquinho, que deu uma falhada boa agora. Certo. Retomar. Valeu. Bem, o que acontece? A gente vai ter Ana primeiro. Pode deixar escrito, pô, na próxima. Só fala nele mesmo. A gente vai ter Ana primeiro. Bem, Ana, ela consumiu 300 gramas. E a gente vai precisar do fator multiplicativo dela, né? Bem, o que acontece? Ele fala que você ganha um desconto de X sobre 10%. E para a gente calcular o fator multiplicativo de X sobre 10%, a gente vai ter 300 vezes 1 menos o X. Foi o próprio 300, X 300 sobre 10%. Certo? Bem, eu vou jogar isso aqui numa setinha para a gente calcular isso aqui separado. Porque aqui é a mesma coisa do que 100%. 100% menos sobre do que 30%. Então, seria 100 menos 30, que seria 30%. Sobre 100. Então,
300 vezes 0,7. Certo? Vamos lá. A gente tem um zerinho aqui, que é a mesma coisa do que 300 é a mesma coisa do que 30 vezes 10. E aí esse 10 vezes 0,7 vira 7. Então 30 vezes 7 dá 210. A gente vai ter que esse resultado é igual a 210. Certo? Bem, e assim a gente vai fazer com todas as outras pessoas. Mas as outras pessoas a gente vai fazer de uma forma mais rápida. Então vamos lá. Bruno. A gente vai ter que Bruno comer o equivalente a 300. Só que 350, se a gente parar para pensar qual vai ser o desconto dele, vai ser 350 dividido por 10%. 350 dividido por 10 dá 35. 35%. Nesse caso aqui, como era 1 menos 30%, ficou 70%. Nesse outro caso, vai ser 1 menos 35%, vai ser 65%, que é 0,65. Então, vai ser 350 vezes 0,65. Bem, nesse caso, a gente vai ter que multiplicar aqui mais na mão mesmo. E aí vai ser 350 é 35 vezes 10. 35 vezes 10. Esse 10 a gente multiplica com 0,65 e aí fica 6,5 vezes 35. E a gente calcula aqui separadinho. 6,5 vezes 35. Bem, 5 vezes 5, 25. 6 vezes 5, 30, 32. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18, 19. Então vai dar 5, 7, 12, 227,5. Então, essa pessoinha, ela vai comer 350 gramas e vai pagar como se fosse 227,5 gramas. 227,5 gramas. Certo? Bem, vamos lá. Aí a gente também tem as outras pessoas. Dessas aqui a gente vai fazer bem dinâmico. Carla. Carla, no caso, 150 gramas. E essas 450 gramas, como vocês podem ver, essas 450 gramas, como vocês podem ver, elas nos dariam um desconto de 45%. E desconto de 45% seria você multiplicar por um fator multiplicativo de 0,55. Então, seria 450 vezes 0,55. Certo? Bem, agora a gente resolve isso aqui e vai ser 5, 45, 25, 27. Aqui dá 20. 5 vezes 4, 20. 22. 5, 4, 2. E uma vírgula. Dá 247,5. E aí a gente teria mais outros dois aqui, que seria o Diogo e o Edson. Vamos lá. Diogo, ele comeu 650. Ele tem um desconto de 65%, ou seja, ele iria pagar por 0,35. Certo? Que seria 1 menos 65%, ou seja, fator multiplicativo de 0,35. E esse daqui vai dar um resultadinho aqui. Assim como a gente vai ter o Edson, que vai comer 750, e vai multiplicativo de 5. Certo? Bem, mas o que acontece? O Diogo e o Edson, eles não se encaixam nessa regra. Por quê? Porque pela questão, o desconto só pode ser de até 60%. Certo? Então, a gente vai ter que cortá-los dessa nossa brincadeira. Bem, Felipe, o que dá para perceber é que se você tem 300
você vai multiplicar ele por 0,7. Ou seja, numa lógica, diria que se você tivesse 700, você ia multiplicar por 0,3. E se você parar para ver, 300 vezes 0,7 e 700 vezes 0,3 dão o mesmo resultado, certo? Então, essa é a sacada da questão que você pode ver, sabe? Então tá, Felipe. Como é que a gente vai saber quem vai comer mais do que as outras pessoas? Bem, isso tudo obedece a uma função de segundo grau, tá certo? Eu vou fazê-la aqui. Bem, obedece a essa função de segundo grau aqui. Espera aí. É uma parada, para aí. Deixa eu botar o cuspido. A internet, mulher. É? Obedece a essa função de segundo grau aqui. Quem ensina aqui? Vem pra cá e depois... Não, aqui não. Tá falando com quem? Ângela. É Só ela? Não, Não era todo mundo? era. Fica essa... Camis, se puder, tira seu microfone. Ai, meu Deus. Eu tenho só pra ela. Relaxa, tá tranquilo. Obedece a essa função de segundo grau aqui. Bem, o que acontece? Aqui temos um vértice da função de segundo grau, tá certo? Esse aqui é o vértice, esse daqui é o x do vértice, e esse daqui é o y do vértice. Certo? Bem, digamos que aqui a gente tenha uma pessoa que comesse 1000 gramas e aqui uma pessoa que comesse 0 gramas. Entendam que, se a pessoa comeu 0 gramas, ela, consequentemente, nessa questão, ela iria pagar nada. Ou seja, aqui a gente tem uma função pelo preço, certo? Bem, o que é que a questão nos fala? A questão nos fala o seguinte. X sobre 10%, certo? Se a pessoa comeu 0, ela vai ganhar um desconto de 0%. 0 sobre 10, 0. 0%, 0. Só que ela multiplicaria 0 por 0, de qualquer forma. Então, ela pagaria nada, certo? Mas no caso dela comer 1000 gramas, ela teria o quê? Teria 1000 sobre 10. E aí teria 100. 100%. Ela teria um desconto de 100%. Ou seja, ela não pagaria nada. Apesar da questão restringir isso, a questão fala aqui, ó. Acima deste peso, o desconto é de 60%. Ou seja, a questão ela restringiu. Só que a função da questão, antes das restrições, seria essa. Tá certo? Tá, Felipe. Aonde você quer chegar? Aonde eu quero chegar é o seguinte. Bem, o vértice da questão, o vértice, ele também pode ser chamado de eixo de semelhança ou eixo de simetria. E o que acontece? Tudo que se afasta para a esquerda vai se afastar da mesma forma para a direita. Como assim? Bem, digamos que a gente tenha aqui... Sim, primeiro a gente vai calcular qual é o vértice, tá certo? Bem, nesse caso, uma das formas de você calcular qual é o x do vértice é a seguinte. Você vai pegar o x', que são as duas raízes, o x' e o x duas linhas, e vai dividir por 2. O x', nesse caso, é 0, e o x duas linhas é 1000. Então, se você fizer a média disso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 0 mais 1000 dividido por 2. X do vértice. A gente vai ter 500 gramas. O eixo de simetria dessa parábola estaria exatamente no 500 gramas. Certo? Tá, Felipe. Voltando àquela parte de que você estava falando de tudo que você for para a direita vai ser exatamente igual ao que você for para a esquerda. Bem, digamos que a gente saia de 500 aqui, que 500 está aqui, e vá 50 para cá. A gente vem aqui para 450. A gente sai de 500, cai 50, vai para 450. E a gente sai de 500 e some 50, vai para 550. Certo? O que acontece? Por ser uma parábola, os valores que eles vão pagar nesses dois vão ser exatamente iguais. Assim como, se você variasse daqui do vértice 100 para cá, chegando a 400, e se você variasse 100 para cá, chegando a 600,
você também teria dois valores equivalentes. E assim sucessivamente. Em todos os lugares que você tivesse a mesma distância para a esquerda e para a direita, em todos os lugares que você tivesse a mesma distância para a esquerda e para a direita, você teria o mesmo preço pago, certo? Ou seja, as equivalências você sempre vai procurar a partir do 500. Bem, qual seria o equivalente de 750? 750 está 250 para a direita. O equivalente de 750 seria exatamente o 250. Por quê? Porque o 250 está 250 à esquerda do 500. Qual seria o equivalente a 650? Seria o 350. Qual seria o equivalente de 450? Seria o 550. Qual seria o equivalente de 350? 650. E qual seria o equivalente de 300? 700. Certo? É isso que você tinha que notar. Então, aqui a questão é o seguinte: dentre essas pessoas, aquela que poderia ter comido mais pagando o mesmo preço é, bom, não pode ser Edson nem Diogo. Por quê? Porque de acordo com o eixo de simetria, eles já estão comendo mais. Porque para eles pagarem a mesma coisa, eles teriam que comer 350 e 300. Ou seja, eles estão eliminados já, certo? Estão cancelados. E agora sobra Ana, Bruno e Carla, que poderiam comer mais, teoricamente. Eles poderiam comer mais se não houvesse essa restrição, tá certo? O que acontece? Com essa restrição, a gente está falando que toda essa parte desse gráfico aqui, ó, eu vou pegar aqui. Toda essa parte desse gráfico aqui, ó, de 600 até 1000 está inválida. Ou seja, a gente não vai ter a simetria daqui com essa parte de cá. A gente não vai ter essa simetria disso daqui com isso daqui. Ou seja, a única coisa, o único intervalo que vai dar para eu considerar isso vai ser de 600 até 400. Porque esses de 400 para 600 a gente vai ter um intervalo de semelhança verdadeira. Já que a partir de 600 o desconto é fixo e não varia. Vocês entenderam isso? Eu tentei me alongar bastante para que vocês pudessem entender. Eu preciso que vocês mandem uma confirmação para mim no chat. Léo foi. Yasmin foi. Sofia foi. Camille. Ótimo. Bem, e aí isso quer dizer o seguinte. Se a gente só tem esse intervalo aqui de 400 para 600, sendo o intervalo que pode ser considerado, então a Ana e o Bruno, eles são desconsiderados desse jogo, já que o equivalente a eles, que seria 650 e 700, eles não têm os descontos deles pagando o mesmo preço de acordo com a questão. E a gente corta os dois aqui, Bruno e Ana, e sobra só a nossa amiga Carla. Pessoal, ficou alguma dúvida nessa questão? Pode perguntar, pode abrir o microfone, pode se manifestar, pode fazer tudo. Nope. Por favor, pessoal, respondam. Não vou passar. Certinho, então vamos de passar mesmo. Bem, agora a gente vai para a questão de juros, só que antes de juros eu vou dar uma revisada em juros simples e juros compostos, tá certo? Em todas as formas que vocês vão precisar usar para juros simples e juros compostos. Bem, para juros simples, a gente tem o seguinte.
Juros simples sempre vai... Sempre que eu tiver um valor, por exemplo, um empréstimo, digamos que eu tenha pedido a meu irmão R$ 100. Aí meu irmão chegou para mim e falou, então, Felipe, você pegou R$ 100 de mim, só que eu vou precisar que esse dinheiro seja corrigido. Por quê? Porque já que eu não vou estar usando e quem vai estar usando é você, o juro vai ser o preço sobre o dinheiro. Aí eu falei, não, tudo certo. De quanto vai ser os juros? Aí ele foi e me falou, bom, os juros vai ser de 10% ao mês. Aí eu falei, tá certo, mas vai ser de juros simples, né? Aí ele falou, juros simples mesmo. E o que isso significa? Bom, significa que todo mês, no meu valor total que eu vou ter que pagar a ele, vai aumentar 10% do valor inicial que eu pedi a ele. Ou seja, se eu pedir R$ 100, estamos falando de 10%. 10% de R$ 100 é igual a 10. Então, a cada mês que passar, eu vou dever R$ 10 a mais do que ele. R$ 10 a mais para ele. Tá, Felipe. Juros simples eu já entendo, mas como é que eu calculo certinho? Bem, para juros simples a gente tem duas fórmulas principais. A gente vai ter a fórmula de montante, que vai ser capital inicial mais o valor do juro. E a gente vai ter a própria fórmula do juro, que é juro é igual a capital inicial vezes a taxa vezes o tempo. Certo? Aplicando aquele nosso primeiro exemplo, digamos que eu tenha devido para o meu irmão 10 meses, digamos que eu tenha devido R$ 100 a essa taxa de 10% durante 10 meses, tá certo? Vamos fazer o cálculo aqui só para ver quanto é que dá. De juro, só de juro eu iria pagar. Capital inicial foi 100, a taxa foi 10% e o tempo foi 10 meses, tá? Bem, 10% é a mesma coisa do que 10 sobre 100. 10 sobre 100 vezes 10 vai dar 1. Então, 10 sobre 100 vezes 10 dá 1. Só de juro, o que eu teria que pagar para ele seria 100. Só que o montante que eu teria que pagar para ele seria o que eu devia inicialmente, que era 100, mais o juro, que é 100. Ou seja, o que eu deveria pagar para o meu irmão após 10 meses seria R$ 200. Certo? Essas são as formas de juros simples. Agora vamos ao nosso temido juros compostos. Tá? Ficou alguma dúvida de juros simples? Por favor, sejamos dinâmicos nisso. Enquanto isso, eu vou só montando aqui nosso exemplinho. Juros compostos. Bem, no caso de juros compostos, a gente vai ter o seguinte. Juros compostos, a gente tem uma grande fórmula, que é a seguinte. Montante é igual a capital inicial vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Isso mesmo, se trata de uma função exponencial. Percebam também que aqui a gente tem um fator de multiplicação. Isso daqui representa aumento, certo? Aqui nesse caso a gente vai ter o montante, que vai ser a quantia paga do final, capital inicial é o que ele pagou de início, e 1 e 1. Bom, digamos agora que eu pegue aquele mesmo exemplo do meu irmão, em que eu peguei R$ 100 emprestado com ele, que a gente aplique a mesma taxa de 10% ao mês, só que seja durante 2 meses e é uma taxa de juros compostos, tá certo? Vamos ver como ficaria a nossa situação. Bem, o montante que eu deveria a ele ia ser o seguinte. Seria R$ 100, que foi o capital inicial que eu peguei, vezes 1 mais 10%, elevado a 2 meses, que foi o tempo que eu demorei para pagá-lo. Certo? Bem, 10% é a mesma coisa do que 0,1. 1 mais 0,1 é 1,1. 1,1 ao quadrado é a mesma
coisa. Isso 11, 121, 1,21, certo? E aí a gente teria que o montante seria igual a 100 vezes 1,21. Montante é igual a 121. E esse seria o valor que eu pagaria a ele. Gente, por favor, vou precisar do feedback de vocês. Vocês precisam que eu repita alguma coisa em juros simples e juros compostos? Leonardo respondeu. Temis respondeu. Falta Yasmin e Camille. Yasmin, tudo ok? Eu acredito que sim, então eu vou passar, certo? Bem, vamos lá. Para a questão. Nas aplicações financeiras feitas nos bancos são utilizados juros compostos, tá? Juros compostos. A expressão para o cálculo é a mesma da gente, como vocês podem ver. Montante é igual a capital inicial vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo, em que o montante, em que isso é o montante, C é o capital inicial e a taxa T é o tempo de aplicação. Como o montante depende de T, tá. Ele falou que é um estudo de função exponencial. Vamos lá. Um professor, ao deixar de trabalhar em uma instituição de ensino, recebeu a indenização no valor de 20 mil reais. Então, vamos grifar isso daqui, porque é importante, que o montante do capital é igual a 20 mil reais. Ele fez uma aplicação financeira, uma taxa mensal de 8%, ou seja, a nossa taxa é igual a 8%. Após ter meses, esse professor recebeu um montante de 43.200, ou seja, a gente vai ter um montante de 42.200. Enquanto que a gente não sabe qual foi o nosso tempo. E o T da gente a gente não sabe. E aí ele dá aqui um negocinho de log e ele nos dá umas observações, não. Umas informações a respeito de alguns logs que a gente possa usar para terminar a nossa questão, tá certo? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai aplicar a nossa formulazinha e vai ter M é igual a capital inicial vezes 1 mais I elevado a T. M vai ser igual a 42.200. Nosso capital inicial é de 20 mil. 1 mais I vai ser quanto? I é 8%. 8% equivale a 0,08. Mais 1 vai dar 1,08. Então, vezes 1,08 elevado a T. Bem, aqui a gente pode cortar esse zero com esse zero, e a gente vai ter 200 passando para cá, dividido. Então, teremos 1,08 elevado a T é igual a 422 dividido por 200. Bem, 402 dividido por 2 vai ser 211. 211 dividido por 100 é a mesma coisa que você botar duas casas decimais, ou seja, vai ser 2,11. Certinho? Eita, pessoal, eu acabei de ver que eu fiz uma coisinha seguinte. Isso aqui é 43.200. Então, perdão, eu vou ajeitar isso daqui, mas é 43.200. Certo? Isso daqui, no caso, seria 43.200. Aqui também seria 43.200. Isso daqui seria 432. Isso seria 432 dividido por 200. Bem, 432 dividido por 2 vai dar 216.
216 dividido por 100 é a mesma coisa que cortar os zeros e voltar duas casas decimais. E aí fica 2,16. Certo? Então a gente vai ter que 1,08 elevado a t é igual a 2,16, perdão. 2,16. Só dividido por 216, dividido por 100, corta 2 zeros, volta 2 vírgulas, 2,16. Bem, e aí a gente chegou a duas potências, 1,08 elevado a t e 2,16 elevado a 1, de bases diferentes. E aí o recurso que a gente vai usar para resolver isso aqui é o logaritmo, tá certo? Colocando o logaritmo dos dois lados da nossa equação, a gente vai ter o quê? A gente vai ter logaritmo de 1,08 elevado a t vai ser igual a logaritmo de 2,16, certo? Bem, na nossa questão, a gente só vai precisar de duas propriedades do logaritmo. A primeira propriedade nem é propriedade do logaritmo, é uma propriedade de equação mesmo, que tudo que você faz de um lado, você pode fazer do outro, que é para colocar o log. E a segunda propriedade seria que, se você tem um expoente no nosso logaritmando, você pode mandá-lo multiplicando pela base logarítmica, tá certo? Ou seja, log de 1,08 elevado a t é a mesma coisa do que t é a mesma coisa do que t vezes log de 1,08, que é igual ao log de 2,16. Bem, agora a gente só precisa substituir, visto que log de 2,16 ele já dá na questão que é 0,33 e o log de 1,08 ele já dá na questão que é 0,03. Ou seja, a gente vai ter o seguinte: t vezes 0,03 é igual a 0,33. T vai ser igual a 0,33 dividido por 0,03. A gente manda essas duas casas decimais para a rua e a gente fica aqui 33 dividido por 3, que dá 11. Que vai ser o tempo que está em meses. Então, o tempo em meses foi de 11 meses, letra B. Algum problema na questão 3, pessoal? Show, Yasmin, Sofia. Tá, eu vou passar. Eu acho que eu vou fazer o contrário. Não, eu vou estar algum problema. Show. Dessa forma, mas responder não. Analise ações. Seu João fez um empréstimo de R$ 1.000 no banco A uma taxa de juros simples. Após 4 meses pagou um montante de R$ 1.320 e quitou sua dívida. Prestem atenção que ele fez a uma taxa de juros simples, tá certo? Então vamos lá. Botar as duas formas de juros simples aqui para jogo. Montante. Igual a capital inicial mais juros, e juros é igual a capital inicial vezes a taxa vezes o tempo. Bom, se ele fez um empréstimo de R$ 1.000, então a gente vai ter que igual a mim, mais a gente vai ter de R$ 300, certo?
Bem, e agora a gente vai substituir esse juro aqui nessa equação de K para poder descobrir qual é a taxa que ele pagou, certo? Então vamos lá. 320 vai ser igual ao capital inicial, que foi de R$1.000, vezes a taxa que a gente não sabe quanto foi, vezes o tempo que foi de 4 meses. Certo? Bem, vamos lá. Percebam que a gente o 4 é igual a 8. E vai passar o seguinte. I vai ser igual a 32 dividido por 4 dá 8. E o 100 dividindo 8 sobre 100. Isso é igual a 8%. Pelas nossas afirmativas, a gente já sabe que a letra é A. Então a gente vai marcar, mas a gente vai fazer a segunda parte da questão para praticar. Bem, Dona Maria fez um empréstimo de 1.200. Dona Maria fez um empréstimo de 1.200 reais. No banco B, há uma taxa de juros simples de novo. Após 5 meses, pagou o montante de 1.800 e quitou a dívida. Então, vamos lá fazer de novo, novamente, mais uma vez. Bem, a gente vai ter o seguinte. Montante é igual a capital mais os juros. O montante vai ser de R$1.800, enquanto o capital inicial vai ser de 1.200 e os juros a gente vai descobrir que foi de R$600. E a gente vai substituir na outra. Juros é igual a capital inicial vezes a taxa vezes o tempo. Juros é 600, o capital inicial vai ser de 1.200. A taxa a gente não sabe, o tempo foi de 5 meses. A gente vai poder cortar um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui. Bem, aqui a gente vai ter o seguinte. 6, o 12 vai passar dividindo. Então vai ficar 6 sobre 12. 6 sobre 12 é a mesma coisa do que 1 sobre 2. E a gente vai ter que a taxa, 5 vezes a taxa, vai ser igual a 1 sobre 2. Ou seja, a taxa vai ser igual a 1 sobre 2 vezes 5, que é 1 sobre 10. Ou seja, 10%. Então a gente vai ter que essa taxa é igual a 10%. Mais uma vez, a gente vai ter aqui, certo? Bem, pessoal, ficou um problema nessa questão. Eu já tinha falado que não ia perguntar mais isso, mas eu vou passar, então, tá certo? Se eu não puder passar, vocês podem falar aí no chat que eu dou uma olhada, certo? Bem, vamos lá. Para a próxima questão, a gente vai ter o seguinte. Na compra no valor de R$1.000, será paga com uma entrada de 600 e uma mensalidade de 420. A taxa de juros aplicada na mensalidade é igual a... Taxa de juros aplicada na mensalidade é igual a... Bom, mais uma vez, é uma questão que nos pede a... O que acontece? Nesse tipo de questão, nem tanto. Mas, geralmente, questão de juros, eu prefiro falar em tempos. Como assim? Vocês vão ver ainda ao longo dessa aula que questão de juros, eu boto uma tabelinha assim, tipo, primeiro dia, depois primeiro mês, segundo mês, até a dívida ser quitada. No caso dessa questão, a dívida foi quitada no primeiro mês, certo? Bem, no início, ele devia um total de R$1.000, certo? Só que aí no primeiro dia já, ele deu uma entrada de 600. Ou seja, ficou faltando ele pagar R$400. E aí, durante esse mês aqui, durante esse mês que passou, foi aplicado um juro, certo? Que eu vou chamar de X. E aí, o valor que ele devia no primeiro mês ficou exatamente 400x, já que o juro que ele está pagando é X, então o valor foi 400x, tá certo?
Bem, e aí, quando ele pagou, quando ele estava devendo 400x, que foi dessa parte aqui, no primeiro mês, ele pagou um total de 420 e ele quitou a dívida, certo? Ou seja, 400x menos 420 é igual a zero. Percebam, 400x menos 420 é igual a zero. Percebam que a gente tem uma equação com uma incógnita, ou seja, tem como a gente resolver. Isso vai ser 400x é igual a 420. A gente vai poder cortar um zero aqui, um zero aqui. A gente vai ter que x vai ser igual a 42 sobre 40. Certo? Bem, 42 sobre 40 é a mesma coisa do que 4, que é a mesma coisa do que 2,1 dividido por 2, que é a mesma coisa do que 1,05, certo? Bem, e aí a gente achou que 1,05 é o nosso x. Mas perceba que 1,05 representa o quê? Representa um aumento. E se houve um aumento de 1,05, a gente vai ter que os aumentos sempre são representados por 1 mais a taxa, certo? Ou seja, a taxa foi de 0,05, que é igual a 5%. Letra B de bola. Eu acredito também que não tenha nenhum problema com essa questão, então eu vou passar. Bem, vamos lá. Um financiamento de 10 mil reais. Peraí, deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Um financiamento de 10 mil reais foi contratado a uma taxa de juros compostos importantes aqui de 3% ao mês. Ele será liquidado em duas parcelas iguais. A primeira vencendo 60 dias, a primeira vencendo 60 dias e a segunda em 90 dias, após a efetivação do contrato. O valor de cada parcela desse financiamento é aproximadamente igual a... Bem, ele quer o valor da parcela. Valor da parcela, que eu vou chamar de X, tá certo? Bem, e ele nos dá uns dados aqui que provavelmente a gente vai ter que usar. Bem, vamos lá. Mais uma vez, em questão de juros, eu gosto de fazer aquela tabelinha e percebam que na questão a gente tem um total de 3 meses em jogo, 90 dias, certo? Vamos lá. A gente vai ter primeiro dia, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Certo? Bem, vamos lá. No primeiro dia, ele pegou um financiamento de 10 mil reais. Ou seja, no primeiro dia, ele devia 10 mil reais. Certo? Ele pagou alguma coisa no primeiro dia? Não. Ele não pagou nada no primeiro dia. Ou seja, se ele não pagou nada, 10 mil menos 0 fica 10 mil. Só que aí é que tá. Passou-se um mês. Ou seja, isso ficou em função de um juros de 3%. E um aumento de 3% é representado por 1 mais 3%. Ou seja, 1,03. Ou seja, a gente vai ter que multiplicar isso aqui por 1,03. 1,3. Certinho? Bom, então a gente vai ter 1.000, que vai virar 1.000. 10 mil, perdão, vezes 1,03. Certo? Aí passou um mês e ele continuou sem pagar nada, porque perceba que a primeira que ele pagou foi em 60 dias e a segunda foi em 90. Ou seja, ele não pagou mais nada nesse mês. Ou seja, zero.
a gente vai ter um valor devido de 10.000 vezes 1,3. Eu achei aqui só para distanciar um pouquinho mais vezes, certo? Bem, a gente vai ter aqui o segundo mês e o terceiro mês. Bem, percebam que mais um mês se passou, então isso vai ficar em função de mais um juro, mais um aumento de 3%. Então teremos o quê? 10.000 vezes 1,03 vezes 1,03 vai ser a mesma coisa do que vai ser a mesma que vezes 1,03 ao quadrado. Diferente dos outros meses, com 60 dias, ele pagou a primeira parcela, que eu chamei de X. Então, a gente teria que ele pagou X, certo? Ou seja, sobrou o quê? Ao quadrado. Então, deixa eu pegar aqui. Que é 10.000,0 quadrado menos X. Tá, Felipe, o que acontece? Acontece que esse valor aqui, 10.000 vezes 1,03 ao quadrado menos X, ele também vai ficar em função de um aumento, já que passou um mês e o cara não pagou ainda alguma parte. E aí perceba que a gente vai sobrar o quê? Vai sobrar 10.000 vezes 1,03 ao quadrado menos X vezes 1,03. Só que no terceiro mês ele vai pagar mais uma parcela de X e ele vai quitar o valor do contrato. Se ele quitou o valor do contrato, o total que ele está devendo é zero. Bom, já que essa é uma questão um pouquinho mais longa, eu vou perguntar. Alguém está com alguma dúvida até agora? Por favor, responda. Ficou alguma dúvida? Hein, pessoal, até agora? Tudo certo? Temes, Camille, Yasmin? Temes, Camille? Tá, então vamos dar seguimento. Bem, a parte que a gente vai usar vai ser justamente isso aqui. Por quê? Eu vou reescrever isso daqui e fazer uma equação para a gente. Ok? Bem, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter aqui 10.000. Peraí. A gente vai ter aqui 10.000 vezes 1,03 ao quadrado menos X vezes 1,03 menos X vai ser igual a zero. Ou seja, o que a gente tem nessa brincadeira aí? A gente tem exatamente o quê? Perceba que isso aqui está menos X e está isolado. O menos X pode passar para lá como X. Então a gente vai
Então, a gente já vai ter que essa igualdade vai ser igual a x, certo? Bem, percebam que 1,03 está multiplicando um polinômio aqui, tá certo? E esse 1,03, ele vai poder multiplicar o 10.000 vezes 1,03 ao quadrado, e depois 1,03 vai ter que multiplicar o menos x. Então, 1,03 vezes menos x vai dar menos 1,03x. Menos 1,03x. 1,03 vezes 10.000 vezes 1,03 ao quadrado 0,3 ao cubo, certo? Bom, percebam que esse menos 1,03 1x 2,03. Então a gente vai ter 2,03x é igual a 10.000 vezes 1,03 ao cubo, tá? Aí agora, para a gente não precisar fazer essa conta aqui grande, ele nos deu algumas informações. Uma das informações que ele nos deu é que 1 mais 0,03 ao cubo é igual a 1,0927, tá certo? Então, a gente tem isso daqui vai ser igual a 1,0927, certo? Bem, percebam que os 4 casais podem ir embora com essas 4 zeros aqui do 10.000. E a gente efetuando essa multiplicação, a gente tem o seguinte: 2,03x é igual a 10.927, certo? Bem, para eu tirar essas duas casas decimais aqui, eu posso multiplicar os dois lados da equação por 100. E aí a gente vai ter 203x vai ser igual a 1.092.700. E aí a gente pode resolver essa equação passando o 203 dividindo. X vai ser igual a 10.000, esse número grande aqui, dividido por 203. Bem, percebam que a primeira divisão que a gente vai ter que fazer é a partir do 1.092 dividido por 203. E dá para ver claramente que 203 cabe 5 vezes em 1.092. 200 vezes 5 dá 1.000. 3 vezes 5, 15. Então vai ser 1.015. Então a gente vai botar 5, 1.015. 1.100 menos 1.015 dá 85. 85 menos 8 dá 7. Então sobram 77. E aí desce o 7. Dá para perceber que 203 cabe 3 vezes no 777. E 203 vezes 3 dá 609. 777 menos 609, 777 menos 600 dá 177. 177 menos 9 dá 168. E aí desce o outro zero. Bom, dá para perceber que 203 cabe 8 vezes em 1680. E aí 203 vezes 8 dá 200 vezes 8 dá 1.600. 3 vezes 8 dá 24, então dá 1.624. 1.624. 16 menos 16, 0. 80 menos 24 dá 56. E aí desce nosso último zero. A gente vai ter 560. Bom, 203 cabe quase 3 vezes em 560. Então a gente pode aproximar isso daqui para 3 e a gente aproxima isso aqui para 0. E a gente vai ter que o valor da nossa prestação, que é x, que VP eu tinha chamado de x no início da questão, vai ser aproximadamente 5.383, nossa letra B. Por favor, essa questão é complicada, então se alguém teve alguma dúvida, eu preciso que vocês se manifestem.
Joinha, joinha, sem problema? Tá. Se não teve problema, eu vou passar. Eu ainda vou dar, assim, 10 segundos para vocês, caso vocês estejam digitando algum textinho, e aí eu passo. Tá, pessoal, vou passar. Então, vamos lá para a questão 7. Bem, depois de 2 anos e meio sem aumento salarial, finalmente uma categoria de trabalhadores recebeu seu primeiro salário com reajuste de 20%. Ou seja, você tem primeiro salário com reajuste de 20%. Isso aqui é importante. Sobre o salário bruto. Suponha que os aumentos dos preços nesse período, aumento dos preços, foi de 25%. Considerando nos cálculos apenas o salário bruto e perda no poder de compra dessa categoria, no instante do recebimento do primeiro salário em relação ao início do período citado é de... Bom, ele pergunta qual foi a perda do poder de compra. Antes da gente saber qual foi a perda do poder de compra, a gente tem que aprender a calculá-lo, tá? Vamos lá. O poder de compra, ele está relacionado com o quanto você recebe, ou seja, o valor do seu salário, com o quanto você pode comprar, que no caso seria o valor do seu produto, tá? E você recebe R$100 e o produto que você compra é R$50, então seu poder de compra é 2 vezes esse produto, tá certo? Bem, vamos dar seguimento. Digamos que pronto, isso. É assim que se poder de compra. No caso, ele não nos disse aqui qual era o poder de compra da categoria desses funcionários, tá certo? Mas a gente sabe que o poder de compra inicial deles vai ser exatamente o valor inicial do salário sobre o valor inicial dos produtos, certo? Bem, então esse é o poder de compra inicial. Só que aí depois tem o poder de compra depois do reajuste. E o poder de compra deles vai ficar assim. Bem, percebam que eles receberam um aumento de 20% sobre o salário deles. Ou seja, o salário deles, que antes era só o valor inicial do salário, agora vai ser aumentado de 20%. E aumentar de 20% é a mesma coisa do que você multiplicar pelo fator de multiplicação 1,2. Ou seja, o valor do salário deles agora vai ser 1,2 o valor inicial do salário. Então, a gente vai ter agora 1,2 o valor inicial do salário. Tá certo? Bem, antes as coisas custavam o valor inicial dos preços. Só que o aumento dos preços foi de 25%. Ou seja, a gente vai ter um aumento de 1,25 no valor inicial dos preços, o que torna isso daqui 1,5 dos preços, tá? Bem, e agora a gente vai ter que relacionar os dois poderes de compra, tá? Bem, percebam que VIS sobre VIP é exatamente o poder de compra inicial, né? E percebam que a gente tem VIS sobre VIP aqui. Ou seja, a gente pode transformar isso daqui em poder de compra, em poder de compra é igual inicial vezes esses valores que a gente tem aqui. Mas percebam que a gente está trabalhando com número fracionado aqui. Fracionado não, decimal. O interessante seria a gente poder tirar essas casas decimais. E o melhor vai ser a gente multiplicá-los por 100, para que essas casas decimais saiam. Se a gente multiplicar em cima por 100 e embaixo por 100, a gente vai ter que o poder de compra vai ser igual ao poder de compra inicial vezes 120 sobre 125, certo? Agora eu quero que vocês percebam, eu vou puxar uma setinha aqui, que 120 e 125
eles são múltiplos, os dois, de 5. Se a gente dividir 125 por 5, a gente vai ter... Se a gente dividir 125 por 5, a gente vai ter 25. E se a gente dividir 120 por 5, vamos obter 24. Ou seja, temos que PC é igual a PCI vezes 24 sobre 25. Mas eu quero que vocês percebam também que 25 vezes 4 e 24 vezes 4, que se a gente multiplicar 25 por 4, a gente vai ter uma fração sobre 100, que é uma porcentagem. Ou seja, se a gente multiplicou embaixo, a gente vai ter que multiplicar em cima. 25 vezes 4, 100. 24 vezes 4, 96. E a gente teria que PC é igual a PCI vezes 96%. Ou seja, PC é igual a 96% de PCI. E o que isso significa? Isso significa que o poder de compra inicial, quer dizer, isso significa que o poder de compra final é 4% menor do que o poder de compra inicial. Vocês enxergam isso? Por favor, eu preciso que todo mundo dê um ok agora e eu só passo quando todo mundo der ok. Se vocês estiverem entendendo. Só falta Camille. Camille, tudo ok? Bom. E aí, se isso representa uma diminuição de 4%, a gente vai ter que a resposta dessa questão vai ser letra C, 4%. Certinho? Vamos lá, então, para a próxima questão. Vamos lá. Um investidor brasileiro analisa duas opções de aplicação do seu capital em reais por um ano. A primeira opção, aplicar o capital em reais no Brasil, ganhando 15% ao ano. E a segunda opção, converter seu capital de reais para dólares, aplicar o valor obtido por um ano a taxa de 2%. E em seguida trocar os dólares por reais, tá certo? Bom, e ele fala aqui depois que o dólar na data da aplicação vale A reais e o dólar na data do recebimento do montante vale B reais. Para que as duas aplicações resultem no mesmo montante em reais, devemos ter, bem, ele quer que o resultado da primeira aplicação, ele quer que a segunda aplicação, certo? Foi isso que ele quis dizer aqui. Bom, vamos primeiro analisar a primeira aplicação, tá certo? Bem, para que a gente tenha essa equivalência, a gente precisa que seja investido a mesma quantidade, tá certo? E qual vai ser a quantidade que eu vou escolher? Eu vou escolher que seja investido o equivalente a $1, tá certo? Da data inicial. Ou seja, na data inicial, $1 é igual a A, tá certo? Então, se $1 é igual a A, a gente vai ter o seguinte. A primeira aplicação é e A render 100% em um ano. O rendimento de 15% equivale a um aumento de um aumento de 15% equivale a um fator de multiplicação de 1,15. Ou seja, 1 mais 15%, isso viraria A vezes 1,15, que isso daria 1,15A. Ou seja, esse é o nosso resultado da primeira aplicação, certo? Bom, qual seria o resultado da nossa segunda aplicação? Bem, o resultado da segunda aplicação, vamos ter o seguinte. Aplicamos o valor A, né? Bem, a gente aplicou o A.
e rendeu-nos 2%. Então, a gente teria que multiplicar por 1 mais 2%. E 1 mais 2% é igual a 0,2A. Certinho? Mas percebam que, na hora que ele sacou o A, na hora que ele sacou essa aplicação, todo dólar, que antigamente era A, virou o dólar de hoje, que é B. Ou seja, 1,02A, na data do recebimento, virou 1,02B. Certinho? E ele quer exatamente que 1,02B seja igual a 1,15A. E aí a gente faz essa correspondência. 1,02B é igual a 1,15A. Então a gente vai ter que B é igual a 1,15 dividido por 1,02 vezes A. Que vai ser exatamente a resposta à letra C de casa. Alguma dúvida? Vou esperar 4 nãos. E aí eu passo para a próxima questão. Um, dois, três. Só falta Tamis. Ah, não. Tamis já foi. Não, falta Tamis ainda. Show. Então vamos passar. Penúltima questão. Vamos lá. A universidade decidiu fazer uma análise sobre a quantidade de alunos cursando dependências, ou seja, aqueles que foram reprovados em algumas matérias em determinado semestre e tiveram de cursá-las novamente. No semestre seguinte, as conclusões, todas referentes a uma mesma turma de um por um. Cerca de 30% dos alunos tiveram dependência em pelo menos uma matéria ao término do primeiro semestre do curso. Então vamos anotar isso aqui. Cerca de 30% dos alunos tiveram dependência em pelo menos uma matéria ao término do primeiro semestre do curso. Tá certo? Bem, o que isso significa? Significa que reprovados, essa galera da dependência eu vou chamar de reprovados, tá certo? Para as pessoas que já ficaram em dependências, me desculpe. Mas eu vou chamar de reprovados só para facilitar aqui nosso entendimento, tá certo? A apresentação. Chamar de reprovados e de aprovados. Vou botar os aprovados na frente. Eles merecem. Aprovados e reprovados, tá certo? Bem, o que é que acontece? No primeiro semestre, aparece o seguinte, aparece que 30% dos alunos tiveram dependência em pelo menos uma matéria ao término do primeiro semestre. Ou seja, a gente vai ter que, se 30% tiveram dependência, e como aprovados e reprovados são complementares, a gente tem que 70% foi aprovado, tá certo? E agora a gente vai para o segundo semestre. Bem, no segundo semestre, a gente tem o seguinte. Ele nos diz o seguinte. Ao término do segundo semestre, cerca de 80% dos que não cursavam dependências foram aprovados em todas as matérias. Bem, o que acontece? Ele diz que 80% dos que não cursavam dependências, ou seja, 80% dos que foram aprovados no primeiro semestre, foram aprovados. Ou seja, vamos lá, 80% dos que não cursavam dependências, ou seja, dos que foram aprovados no primeiro semestre, continuaram aprovados no segundo semestre. Ou seja, 80% de 70% continuaram aprovados. Ou seja, corta um zero com zero, um zero com zero, isso dá 56%. Certo? Só que ele diz outra coisa também. Ele diz o seguinte. Ao passo que apenas 30% dos que cursavam alguma dependência foram aprovados em todas as matérias. Ou seja, dos que tinham reprovado antes, que tinham sido 30%, também foram aprovados. Ou seja, pegando o resultado
disso, com isso, a gente vai obter um novo percentual de aprovados do segundo semestre, tá certo? E aí a gente vai ter que 30% vezes por cento vai ser 0 cai com 0, 0 cai com 0, 3 vezes 9%. E aí, 6 mais 9% dá 65% de aprovação no segundo semestre. 7%. E como os reprovados são complementares aos aprovados, a gente tem que foram 35% de reprovados. Aí ele repete não, aí ele nos diz: as mesmas porcentagens do segundo semestre se repetiram no final do terceiro semestre. Assim, ao término do terceiro semestre, os alunos livres de dependências para o semestre seguinte representavam, bom, ele está nos aprovados. Então vamos deixar anotado aqui. E ele diz também que as porcentagens se repetiram. Ou seja, ele disse que 80%. Ele disse que 80% de quem tinha sido aprovado foi aprovado e 30% dos que tinham sido reprovados foram aprovados também. Então vamos lá. Vamos escrever aqui. Terceiro semestre. E aí a gente vai continuar a nossa lutinha aqui. Ele nos disse que 80% dos que tinham sido aprovados foram aprovados de novo. E os que tinham sido aprovados tinham sido 65%. Ou seja, 80% de 65%. Bem, caiu um zero com um zero. E agora o que acontece? Acontece que 65 é a mesma coisa do que 13 vezes 5. E 8 é a mesma coisa do que 4 vezes 2. Só que 2 vezes 5 é a mesma coisa do que 10. Ou seja, a gente corta 10 com 2 e com 5. Então, a gente vai ter que 3 vai ser 50, ou seja, temos 52% de aprovação. Mas também tem a galera que tinha sido reprovada e passou. Que ele nos diz que é a mesma porcentagem do semestre passado. E no semestre passado tinha sido 30%. Então, 30% de 35% vai nos dar quanto? Bem, vamos cortar um zero com zero. Nesse outro caso aqui, a gente vai ter que 35 é a mesma coisa do que 7 vezes 5. E 10 é a mesma coisa do que 2 vezes 5. Corta 5 com 5 e a gente vai ter que 3 vezes 7 dá 21. 21 dividido por 2 vai dar 10,5. Então, a gente vai ter que esse resultado aqui vai ser 10,5%. E aí, para a gente saber o percentual de aprovados, vai ser 52% mais 10,5%. Isso vai nos dar 62,5%, que é a nossa 62,5%. Só para ficar bonitinho aqui, eu vou ver que o complementar a isso seria 37,5% de reprovação, tá certo? Bem, mas a resposta é 62,5%, letra D. Posso passar, pessoal? Vou dar 10 segundos para vocês responderem. Só passo quando tiver 4 sims aí no chat. Esperando só Temis, desculpa. Vamos para a 10ª questão. E o último, né? A gente precisa, vamos assistir BBB. Bora. No dia 1º de abril, Paulo fez uma aplicação financeira com capitalização mensal, no valor de R$1.000. No dia 1º de maio também. Não, peraí. No dia 1º de abril, isso aqui é importante. No dia 1º de abril, Paulo fez uma aplicação financeira de capitalização mensal no valor de R$1.000. No dia 1º de maio, depositou outros R$1.000 na mesma aplicação.
No dia 1º de junho, ele resgatou toda a aplicação e com mais 690 comprou a tão sonhada TV digital que custava 3 mil. A taxa mensal de juros dessa aplicação era de... Bem, vamos fazer a nossa linha do tempo aqui, mais uma vez, hein, tá? Pois... 1º de maio e 1º de junho. Bem, ele diz o seguinte: no dia 1º de abril, ele depositou R$1.000. E aí, não, ele depositou R$1.000 e esses R$1.000 renderam por um mês. O valor, o fator de ação de um mês vai ser X, tá certo? E X, lembrem-se, X vai ser igual ao aumento, que é 1 mais I, tá certo? Bem, isso ficou em função de X. Então, dia 1º de maio, ele restou com... Ficou com... Tá certo? Porque ele disse que o seguinte... Ele disse que no dia 1º de maio ele depositou mais R$1.000. Ou seja, ficou com mais 1.000. Então, é 1.000x mais 1.000. Certinho? Peraí, ficou desorganizado. Se ele tinha 1.000x e ele depositou... Ele ficou com 1.000... Ficou com x mais... Porém, ele... Deixa eu só mudar a cor desse setinho aqui. Porém, ele... Para isso, passou mais um mês. E esse valor total que ele tinha ficou em função de mais um aumento, certo? Se ficou em função de mais um aumento, ele acabou que em 1º de junho o X, certo? E o que ele fez dia 1º de junho? Ele resgatou toda a aplicação e com mais 690 comprou uma TV que custava 3 mil. Ou seja, ele sacou esse dinheiro, botou mais 690 e comprou uma TV que custava R$3.000. Então, a gente acabou de achar uma igualdade aqui. E aí a gente pode calcular, tá certo? Bem, a gente vai ter 1.000x mais 1.000 vezes x mais 690 é igual a 3.000. Bem, 690 passa para cá diminuindo. 3.000 menos 690 é igual a 2.310. Então a gente já vai ter que isso vai ser igual a 2.310. Só que a gente também tem o seguinte: x vezes 1.000x vai ser 1.000x ao quadrado. X vezes 1.000 dá 1.000x. E tem que 1.000x ao quadrado mais 1.000x é igual a 2.310. Percebam que em todas as parcelas dessa minha equação, a gente tem valores múltiplos de 10. Então, a gente pode cortar um zero. E aí, a gente chegou numa equação de segundo grau. E a melhor maneira de se resolver uma equação de segundo grau é por Bhaskara. Então, vamos lá. 100x ao quadrado mais 100x. O 231 passa para lá, diminuindo. Então, fica menos 231. É igual a zero. E aí, bem, vamos lá. Bhaskara. Delta é igual a B2 menos 4 vezes A vezes C. Em que o B é o mais 100, o A é o 100 e o C é o menos 231. Bem, 2 vai ser 100 vezes 100, que dá 10.000.
delta é igual a 100 ao quadrado menos 4 vezes A é 100 vezes menos 231. Bem, vamos resolver agora. Delta é igual a 100 ao quadrado, 10.000. Menos com mais, menos com menos, mais. Então, a gente vai ter mais. 4 vezes 231, 4 vezes 200 dá 800. 4 vezes 30 dá 120. 800 mais 120 dá 920. 1 vezes 4 dá 4. Então, isso vai ser 924. 924 mais 924 vezes 100 vai dar 1024. Então, isso vai ser... vai ser... vou refazer aqui. 4 vezes 231 vai dar 924. 924 vezes 2 zeros vai dar 924. 0, 0. Tá certo? Bem, o que acontece? Fazendo essa soma, a gente vai ter que delta vai ser igual a 920, vai ser 92.400 mais 10.000. Isso vai dar 1.024.000. Não, vai dar 102.400. Bem, se deu 102.400, uma maneira... Se deu 102.400 e para a gente calcular o x' e x duas linhas, a gente vai precisar da raiz de delta. A fórmula é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Uma forma rápida de encontrar a raiz disso aqui seria se você soubesse os principais múltiplos de 2, as principais potências de 2. Bem, as principais potências de 2 a gente vai colocar aqui que vai ser de 2 elevado a 0 até o 2 elevado a 10. A gente bota aqui 2, 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 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Bem, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 16, 32, 64, 128. E 1.000. Percebam que na hora que vocês vissem esse número aqui, vocês iam lembrar de que 1.024 é 2 elevado a 10. Então, esse delta aqui, vocês já poderiam decompor em 2 elevado a 10 vezes 10 elevado a 2. Certo? Por quê? Já que é 1.024 vezes 100. E na hora que a gente põe esse delta em raiz, a gente teria que a raiz elevada a 5 e 2. A gente sabe que é 32. De 2 vezes 10 dá 320. Tá certo? Então, de uma maneira simples, vocês teriam que a raiz de delta é igual a 320, nesse caso. Tá certo? Bem, vamos lá. A gente vai ter o x' e o x duas linhas. O x' vai ser menos b, dá menos 100, mais 320 sobre 2a. 2 vezes 100, 200. E o x duas linhas, ele vai ser menos b, que dá menos sobre 2a, que também dá. Percebam que o segundo valor que a gente tem, ele ia dar menos 100 com menos 320, dá menos 420. Menos dividido por mais vai dar menos. E a gente não pode ter esse valor negativo. Então, a gente teria que excluir esse daqui. E a gente sobraria 320. A gente sobraria 320 menos 100 dá 220. 220 dividido por 200. Tá certo? A gente termina a continha aqui. X' vai ser 220
dividido por 200. Isso daqui nos dá, a gente pode cortar um zero, fica 22 dividido por 20. 22 dividido por 20 é a mesma coisa do que 2,2 dividido por 2, que é a mesma coisa do que 1,1. Aí agora a gente chegou a esse valor, a gente tem que lembrar que 1,1 é o x. E percebam que 1,1 vai ser igual a 1 mais o i, certo? Se 1,1 é igual a 1 mais o i, então a nossa taxa vai ser de 0,1. E uma taxa de 0,1 significa uma taxa de 10%. Que é a nossa letra C. Bem, pessoal, eu fui bem compreendido. Eu fui bem compreendido. Eu vou precisar que vocês me mandem a respostinha. Eu vou tirar um print dos 10 quadros que eu fiz aqui e vou mandar no grupo, tá certo? Para vocês acompanharem, caso vocês não conseguiram tirar print, tirar foto. Peraí, eu não sei se os 4 já responderam. Deixa eu ver. Leonardo, Yasmin, Camille e Temes. Yasmin, Temes, Leonardo e Camille. Bem, pessoal, a aula de hoje vai ficar por aqui, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no privado. De vez em quando eu esqueço de tirar uma dúvida de alguém, tipo, às vezes eu falo que estou ocupado e, tipo, sumo. Perdão, Yasmin. Eu fui te mandar mensagem agora, eu vi. Mas é isso aí, tá certo? Eu vou tirar os prints, vou colocar no grupo da terça-feira, que é o grupo que vocês estão. E é isso aí, tá certo? Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Ei, Felipe, se puder ficar na reunião aí, viu? Tá certo, vou ficar. Tô aqui. E valeu, galera. Obrigado aí pela aula. Estão de parabéns. E eu que ia te mandar uma mensagem agora, não sabia que você tava aí. Tu acompanhou a aula todinha? Ele tá aqui rapidinho, só. Hein, Pedro? E aí, lindão, tudo certo? Tudo certo. Rapidinho, só vou me mutar aqui para gravar um áudio e volto para cá, pera. Vê então, estou sugerindo isso realmente numa proposta de alguém que esteja no isolamento. Atividades. Tanto que, assim, eu acho que nessa fase agora vem a ser muito interessante. Ou você se entupir de prova, e nesse sentido, para você diminuir seu tempo disponível, seu tempo livre. Por exemplo, você está com aula todo dia em um turno. Assim, se obrigue a fazer por turno outras 2 provas, porque você já garante que você vai ter o nível no seu dia somente um turno. Para você estudar matéria teórica, no caso, físico, ver uma série que seja. Mas, assim, tente reduzir ao máximo o tempo disponível. Não deixe brechas, entendeu? Na rotina. Isso é muito importante agora.
E aí? E aí, Filipôncios? Eita, para de